Hoje a gente vai falar um pouquinho e depois fazer na prática, né? Como limpar energias que ainda nos prendem a situações e pessoas do passado. Não é somente pessoas, mas também situações. Aquele chefe que te deixava tremendo, de nervoso, aquele ex que acabou com a sua saúde mental e emocional, mas também aquele ambiente que você precisou conviver por muito tempo que não te fazia bem. Tem situações, ou até mesmo uma situação específica, por exemplo, você pode ter uma relação muito boa com a sua mãe, mas aconteceu uma situação específica que gerou um gatilho em você, gerou um trauma em você, e você às vezes nem lembra, mas isso está na sua memória, no inconsciente, né? Por isso que tem situações também que a gente pode ir trabalhando. Eu sempre gosto de falar que a limpeza acontece até o último dia que a gente estiver encarnado aqui. Então sempre tem alguma camada para a gente olhar. A diferença é que tem momentos que a gente olha para tudo isso na base da dor. E tem momentos que a gente olha tudo isso a partir do amor. E é esse o convite que eu venho fazendo, né, nos últimos tempos com as pessoas e que eu quero convidar também vocês neste encontro. Deixa, tá. Avisando também, o encontro está sendo gravado, tá? Mas fiquem tranquilos que esse conteúdo vai ficar guardado, vai ser usado, mas sempre com confidencialidade. Se precisar, é editado para não mencionar o nome de ninguém, e o chat também não aparece quando a gente usa a gravação das sessões, tá bom? Então, para a gente começar, acredito que você está aqui porque tem algo dentro de você que ainda dói, quando você lembra do passado. Não sei o que que é, porque cada um de vocês tem, né, uma situação específica, mas estamos aqui para olhar para tudo isso, tá? E, mais do que olhar, começar ou continuar, que eu sei que alguns de vocês já estão nesse processo, outros querem começar esse processo. Trazer leveza, né, para esse peso que ainda está aí. Nós todos merecemos ter uma vida leve, tranquila, calma. Então vamos olhar para esse peso e vamos ressignificar esse peso. Não é esquecer que aconteceu, mas sim ressignificar e aceitar o que aconteceu, sem precisar ficar sentindo a dor de novo. Acho que esse é o principal ponto que eu quero deixar para vocês de mensagem. Não é esquecer o que aconteceu, é não ficar sentindo a dor de novo. E ao longo desse bate-papo que a gente vai fazer hoje, e também da limpeza que a gente vai fazer no final, eu espero que vocês encontrem ferramentas, fórmulas, caminhos, oportunidades de não sentir mais essas dores, tá bom? Vamos para o próximo. Então, a gente vai falar sobre libertação hoje, não sobre culpa. Por quê? Passado às vezes nos faz nos sentir culpados. Ou porque a gente fez algo, ou porque deixou de fazer. Aí eu deixei de me valorizar, eu não me respeitei na situação X, Y, Z, ou com a pessoa X, Y, Z. E aí existe uma tendência a irmos para a culpa, mas ninguém consegue voltar para o passado, né? O passado foi como foi, porque naquele momento era o seu nível de consciência. Será que se você voltasse realmente no passado, na idade que você tinha, com a experiência que você tinha, você teria os mesmos, os comportamentos que você gostaria de ter? Para pensar, talvez não. Então não adianta ficar se punindo. A gente vai falar de algo leve hoje. Vamos liberar isso, tá? Claro, para liberar, o que que acontece? Só um se- Peraí que tem duas pessoas tentando entrar. Pronto, liberei. O que que acontece? Em alguns momentos, a gente precisa sim sentir a dor para liberar a dor, tá?
Em alguns momentos a gente precisa sentir a dor para liberar a dor e tá tudo bem, tá? Desde que seja feito com acompanhamento com um profissional, né? Assim que você possa ter um espaço seguro para fazer essa abertura, ótimo. O problema é quando você fica todos os dias, todos os meses, o tempo todo, né, nessa dor. Aí é onde vem o desafio. Então vamos trabalhar isso juntos. E antes de mais nada, a gente vai começar com um exercício de respiração, tá? Para trazer a gente para o momento presente, para o aqui e agora. Então, quem quiser fechar os olhos, quem não quiser, não puder, não tem problema, tá? A gente vai fazer um exercício de respiração. Então, nesse primeiro momento, observa seu corpo, sente como está o seu corpo. A cada expiração, vai relaxando um pouquinho mais. Se você estiver sentado, sentada, pode colocar os dois pés no chão. Por mais que não seja um chão de terra, né? A gente tem coisas entre a terra e os nossos pés, a gente consegue visualizar a nossa conexão com a terra, que é o que nos sustenta também aqui. Então, relaxa, se puder colocar os dois pés no chão, pode colocar. Vai relaxando o corpo. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu faço esses exercícios, que meditar nada mais é do que observar a respiração. Não tem segredo. E quantas vezes por dia a gente observa a respiração? Nós respiramos 24 horas por dia. É o que nos mantém vivos. Porém, geralmente, quase nunca a gente para respirar, para escutar o nosso corpo, para voltar para o aqui e agora e não ficar nas ideias mirabolantes do cérebro. Do cérebro não, né, da mente. E é um espaço que pode ser maravilhoso e ao mesmo tempo pode ser perturbador. Então, relaxa, sente o ar entrando pelas suas narinas, sente o ar passando pelos seus pulmões, chegando até a região do seu abdômen. Sente o abdômen estufando com o ar, que é um movimento natural que o corpo faz. Solta o ar, esvaziando o abdômen, esvaziando os pulmões. Mais uma vez, inspira, sente o ar passando pelos pulmões, chegando até a região do abdômen. E solta o ar profundamente. Mais uma vez, inspira, sente o ar passando pelos pulmões, chegando até a região do abdômen. Se quiser colocar a mão na região do abdômen para sentir, pode colocar. E solta o ar profundamente. Mais uma vez, inspira, sente o ar entrando, chegando até o pulmão, descendo até o abdômen. E sente o ar saindo do seu corpo. E agora nós vamos continuar respirando e fazer um exercício diferente. Quando você inspirar, você vai inspirar bons pensamentos,
bons sentimentos, coisas boas para dentro do seu corpo. Quando você expirar, você vai soltar tudo aquilo que está dentro de você que não te faz bem. Mais uma vez, inspira e expira. Traz do éter, que é o ar, que a gente não vê, mas que está aqui, tudo aquilo que é bom para você na sua respiração. E elimina através do ar também tudo aquilo que não te faz bem. Vai fazendo esse movimento. Não sei se você já percebeu, mas os nossos pensamentos são como o ar, né? Eles vêm e vão como se fossem nuvens. Então deixa vir e deixa ir. Inspira bons pensamentos, bons sentimentos e solta pensamentos negativos, sentimentos negativos, mágoas, dores, preocupações, angústias. Última vez, inspira profundamente e expira profundamente. Vai aos poucos, antes de abrir os olhos, para quem tiver com os olhos fechados, vai sentindo o seu corpo, voltando a presença para o seu corpo, para os seus pés no chão, as pernas, seu tronco, braços, cabeça, pescoço. E quando você se sentir preparado, preparada, pode abrir os olhos. Bom, agora estamos mais conectados com o momento presente, com aqui e agora. Vamos continuar então esse bate-papo, tá? Esse exercício que nós fizemos no final, de inspirar coisas boas e soltar coisas, né? Não diria ruins, mas coisas desagradáveis, né? Pensamentos, sentimentos. É bom fazer para quem, por exemplo, está com insônia ou está com a mente muito cheia antes de dormir. Às vezes, com 1 minuto, 2 minutos, o seu corpo já acalma, a mente já acalma e ajuda também no processo do sono, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre energias, passado, presente. Por que que é tão difícil a gente soltar o passado? Por três principais motivos. Porque o corpo guarda memórias emocionais e energéticas. Porque, às vezes, nem sempre, mas às vezes a dor parece mais familiar do que o vazio do novo. E esse aqui é um ponto que acaba sendo muitas vezes uma virada de chave, tá? E eu já vou falar por quê. Ou porque a gente repete o padrão porque ele é conhecido, mesmo que seja doloroso. Primeiro ponto, o corpo guarda memórias emocionais e energéticas, sim. Sentimento não evapora com suor, como o suor, por exemplo. Se a gente corre, soa, o suor evapora, o sentimento não. Emoção é algo mais de curto prazo, é algo mais rápido. Agora, o sentimento, ele é algo que fica.
Então, se, por exemplo, você viveu uma única situação específica com a sua mãe na infância, que você pode até não lembrar, mas que te trouxe dor, e você não ressignificou aquilo porque você não aprendeu a ressignificar, não teve educação emocional, isso pode voltar sem você nem perceber, né? Porque o corpo guarda essas memórias. E em relação à dor parecer mais familiar do que o vazio do novo, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por mais que esteja doendo, por mais que seja desafiador, a gente acaba preferindo ficar no lugar conhecido, porque de certa forma é seguro. Se você cresceu ou conviveu ou está num ambiente há muito tempo que traz dor e sofrimento, de certa forma você já aceitou aquilo como normal, né? Querendo ou não. E aí ele parece muito mais familiar do que o vazio do novo, que é um lugar leve, tranquilo. Vou dar um exemplo. Quantas vezes vocês, é, quantas vezes vocês, opa, deixei sem querer aqui. Vocês tiveram uma oportunidade de fazer algo diferente, algo novo, algo melhor, e você ficou com medo e preferiu não ir. Seja mudar de casa, mudar de cidade, começar um relacionamento novo, começar um trabalho novo, um projeto novo. Você preferiu ficar naquele lugar de dor, ou até mesmo num relacionamento que você não estava feliz, é o foco, né, da nossa conversa. A vida amorosa ela, de certa forma, eu brinco que ela é a ponta do iceberg. Porque quando a gente fala de amor, a gente está falando de algo muito mais amplo do que vida amorosa. Então, ela acaba sendo a ponta do iceberg para a gente resolver questões mais profundas. Muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa porque você é, tem medo, ou de ser julgado, ou de ser criticado, ou de fracassar, ou de não conseguir. E aí você não se permite ir para um outro lugar, você prefere ficar naquele lugar da dor, ao invés de ir para o lugar do amor. Por medo, por insegurança, e tudo bem. A vida é feita de oportunidades, as oportunidades são infinitas. Vamos procurar trabalhar nossas energias para que a gente possa abrir campo e espaço para coisas melhores. Para a gente. E mesmo que venha o medo do novo, porque é um lugar que você nunca esteve, eu nunca tive um relacionamento saudável. Medo do novo. Quando tem, você fala, nossa, essa pessoa está me tratando bem, deve ter alguma coisa errada. Será? Ou é só o seu conhecido que fala para você, você já conhece outra coisa, isso aqui talvez nem faça sentido, você nem consegue perceber ou lidar com essa situação nova, tá? Então vamos trabalhar com bastante carinho, com bastante cuidado nessas questões hoje, tá? Hum, o que nos prende ao passado? Três coisas principais, tá? Cordões energéticos, que são vínculos invisíveis que ainda nos conectam a pessoas e situações, e sim, esses vínculos existem. Para quem já fez constelação familiar comigo, sabe que a gente trabalha muito essa questão desses vínculos, mas do ponto de vista familiar, e o quanto esses vínculos invisíveis, se eles estão emaranhados, ou seja, sabe quando você pensa em várias cordas, nós, e ao invés de eles estarem, né, alinhados, eles estão tudo confuso? É mais ou menos isso. Esses vínculos invisíveis, sim, nos conectam a pessoas e situações e sim, trazem caos para a nossa vida, desde que a gente, mesmo que a gente não tenha conhecimento, e mesmo quando a gente tem, se ainda tem nó, se ainda tem emaranhamento, isso pode impactar a nossa vida, tá? Padrões familiares, histórias da sua linhagem. E isso aqui é muito importante, porque
É, independente da sua escolha, você nasceu numa família, né? Não sei, não sei como é feita a escolha espiritual para a gente encarnar, mas você nasceu numa família que tem uma história, né? E que você faz parte dessa história. E muitas vezes tem padrões que ainda vivem dentro de você, que são padrões que podem levar à dor e ao sofrimento, mas também existem outros padrões que levam à abundância, à felicidade, à realização e também às crenças limitantes. O que é uma crença? É aquilo que você acredita. Então, eu acredito que o céu é rosa. Bom, se a pessoa acredita que o céu é rosa, às vezes ela é daltônica, não sei, nem acho, nem sei se o azul e o rosa faz sentido, mas só para dar um exemplo. Crença é aquilo que você acredita. Então, quando a crença limitante é aquela que te limita, né? Então, aqui tem dois exemplos, né? Eu só sirvo para sofrer, ninguém vai me amar. E recentemente eu tenho recebido pessoas, né, para atender, que falam assim: eu nasci para sofrer. Olha o tamanho dessa crença limitante. Pode ser que ela tenha aprendido isso com a linhagem dela. Pode ser que ela chegou a vivenciar muito sofrimento e esses vínculos invisíveis ainda trazem isso para ela, tá? Outro ponto importante: ancestralidade e espiritualidade. Independente de crença, religião, existe algo muito maior que nós, muito maior. Eu costumo chamar de Deus, né? Eu me identifico com esse caminho, mas tem pessoas que chamam de universo, tem os mentores, guias, mestres, cada um tem a sua forma de enxergar. Aqui tem três pontos importantes em relação à ancestralidade e espiritualidade, principalmente para mulheres. Também serve para homens, tá? Eu sei que tem homens aqui participando, também serve para homens. Muitas mulheres da nossa linhagem não viveram o amor que sonharam. Muitas mulheres da nossa linhagem não viveram o amor que sonharam, tá? E isso pode ter sido passado para você. O que é importante aqui? O importante aqui é você honrar sua história. E honrar sua história não significa que você precisa repetir essa história. Porque muitas vezes, por amor, a gente repete a história achando que está honrando. Então, vou dar um exemplo. Eu não posso ser milionário porque ninguém na minha família nunca foi milionário. Que absurdo seria eu achar que eu mereço ser milionário. Então, assim, é, eu posso falar assim do que eu estudo, do que eu vejo que a questão financeira pega muito com a questão familiar, mas a questão amorosa tanto quanto, tá? E o campo espiritual sente quando você libera esses vínculos. O campo espiritual, o campo energético sente. Só que a mudança, eu sempre gosto de falar, a gente está falando de energia. Existe o campo sutil, que é onde eu, como terapeuta energética, trabalho, e existe o campo material, né? Isso que a gente vive aqui na Terra. Às vezes leva tempo para algo que foi trabalhado acontecer na matéria, mas já está acontecendo em outra dimensão. Às vezes tem pessoas que falam para mim: mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, não sei o quê, e aí eu falo: tá, tudo bem, então a gente vai fazer a sessão hoje e vamos ver o que está acontecendo aí no seu campo, né? Quando a gente vê o que está acontecendo no campo, aquilo que a pessoa fez deu resultado. Só que ainda está se materializando, ou ainda tem alguma camada muito importante a ser trabalhada, a ser ressignificada. Então, ao invés de falar: nossa, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer e não está resolvendo, não, algum nível está resolvido, eu não sei qual nível que é. Vamos continuar a jornada, que é o que eu chamo de fazer a jornada na base do amor, né? Sabendo que a gente não é perfeito e mesmo assim se amando por essa imperfeição. E dando espaço para que alguém imperfeito entre na nossa vida também, amando a nossa imperfeição.
Por fim, eu vou trazer umas dicas práticas para vocês e depois a gente vai para nossa limpeza, tá? Então, assim, eu vou trazer 5 passos aqui, se você quiser fazer, nos próximos dias, ou até aproveitar a energia do portal hoje, depois do nosso encontro fazer, pode ser interessante para você. Eu vou explicar cada um deles, tá? Mas a gente tem carta de encerramento, limpeza de ambiente físico, novas formas de pensamento, oração, meditações e visualizações e declaração da sua libertação, tá? O passo número 1, escreva uma carta de encerramento. É bom a gente escrever. E eu sou suspeita para falar, porque nos últimos anos eu escrevi muitas cartas e queimei muitas cartas. Muitas. Não foi uma, nem duas, nem 10. Eu não sei a quantidade, mas foi muitas. Por que que eu estou falando isso? Porque é um processo, é uma jornada. Por uma boa parte dessa jornada eu fiz na dor. Graças a Deus, em um determinado momento, virou pro amor, que não quer dizer que não venha dores à tona às vezes. Vem, mas é possível lidar com isso de uma forma diferente. Então, coloca no papel tudo que precisa sair. Mágoa, dor, tristeza, arrependimento, culpa, vergonha, qualquer coisa que vier. Depois rasgue, você não precisa necessariamente queimar. Você pode só rasgar e jogar fora. Ou queimar para quem gosta, né? Ou quem pode queimar, com a intenção de liberação, tá? Se você optar por rasgar, minha recomendação é que você rasgue, vai numa torneira com água corrente, passa água corrente nesse papel já rasgado, junta os pedacinhos e deixa a água correr, porque a água também ajuda a limpar bastante. Somente água corrente. E aí depois você joga no lixo. Se você escolher queimar, se possível no ambiente aberto, né, para não correr nenhum risco, nem para ficar cheirando queimado. Independente do jeito que você escolher fazer, faça com a intenção de liberação. E aí tem pessoas que às vezes ficam com medo de fazer, ou assim, mas e se eu fizer isso, e aí eu nunca mais falar com a pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a liberação é justamente dos vínculos energéticos que estão emaranhados, né? E pode até ser que você reencontre a pessoa ou continue com a pessoa. Por quê? Porque pode acontecer, não tem a ver com estar ou não estar com alguém. Tem a ver com liberar de você tudo aquilo que não faz mais sentido. É importante que vocês entendam essa diferença. Quando a gente faz divórcio energético, não é com a intenção de nunca mais ver a pessoa. É com a intenção de liberar os vínculos energéticos que estão emaranhados com aquela pessoa. Para que um dia, se for para voltar, que volte na harmonia, no amor genuíno, na paz, tá? Passo 2, limpe o seu ambiente físico. Isso também importa muito. Desapegue de objetos, roupas, fotos e memórias que te prendem a essa história. Ai, mas eu adorei tanto as viagens que eu fiz com meu ex, eu não vou apagar as fotos. Ok, então salva tudo num pendrive, num disco rígido externo e deleta dos lugares que você costuma ver. Esconde isso, sei lá. Não que você precise, porque pode ser que um dia depois você já não vai mais sentir dor, e aí você vai conseguir olhar para isso. Mas agora não, você precisa parar de ver, né? Roupas também, muitas, por exemplo, eu ainda tenho aqui uma parte do meu guarda-roupa que tem algumas roupas do meu ex. Tem energia parada aí, tá? Porque tudo é energia. Os móveis são energia, tudo. Tudo que existe na Terra é energia, tá? Então, assim, é importante você liberar o que você consegue liberar nesse momento. Terceiro passo é um dos mais desafiadores, na minha opinião, que é reeducar os pensamentos. E por que que eu acho que é desafiador? Porque
do ponto de vista científico, as sinapses neurais, que são as conexões que o cérebro faz para gerar pensamentos, né, e tudo mais, elas já foram formadas. E o nosso cérebro ele tem uma elasticidade maravilhosa durante a infância, principalmente na primeira infância. Depois, a elasticidade do cérebro diminui. Não é impossível mudar pensamento, mas dá trabalho. Dá trabalho. É um dia por vez. E é por isso que eu, como terapeuta energética, também recomendo para quem precisa ou para quem sente que é um caminho a medicação. Tem pessoas que têm medo ou receio de, né, tomar remédio para depressão, ansiedade, só que eles ajudam desde que tomados de uma forma correta, com a recomendação do médico, sem interrupção, sem conversar com o médico, né? Não é para ficar tomando aleatoriamente, porque leva tempo para uma medicação fazer efeito no cérebro. Às vezes pode levar um ano. Tá? Então, é uma caminhada. Por isso que a gente vê cada vez mais pessoas tomando medicação e se for feita da forma correta, com um bom profissional, tá tudo bem. Agora, voltando para a reeducação dos pensamentos. Pare de reviver a dor. Pare de reviver a dor. Isso, é assim, eu tô falando de um lugar que, de um lado meu, teve muita dificuldade de parar de reviver a dor, tá? E eu vou falar para vocês algo que eu acho que eu nunca falei publicamente, mas eu sinto de falar aqui. Eu também precisei de medicação, porque a transformação do meu cérebro foi tão profunda que eu também precisei, né? E está sendo o processo de transformação ainda, mas graças a Deus, cada vez mais eu consigo não reviver as dores que eu tive no passado, que foram muitas, bem delicadas. Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre isso, né? Como curei minha doença mental com amor, porque foram muitas. Mas graças a Deus, eu consigo cada vez menos reviver essas dores. E a opção, o caminho é escolher lembrar com aceitação, não com sofrimento. Aqui é importante fazer um paralelo na minha visão. Aceitação é perdão. O perdão não é perdoar a pessoa que te fez mal, a situação que te fez mal, não. É você aceitar. Isso é perdão. Poxa, foi assim, aconteceu assim. Eu aceito que aconteceu assim. Eu aceito que meu marido me abandonou com um filho pequeno. Eu aceito. Não quer dizer que você precise voltar a conviver com aquela pessoa. Você aceita que aquela realidade foi como foi no momento que foi. E isso ajuda também na reeducação dos pensamentos. E é um trabalho diário, tá? Diário. Por fim, orações, meditações e visualizações. Acho que o primeiro ponto de toda a jornada importante quando você está limpando o passado é ter fé. Dentro daquilo que você acredita, mas é ter fé. Existem vários tipos de meditação, mas eu vou trazer um exemplo aqui, porque normalmente eu vejo esse exemplo como algo que realmente dá resultado. Você pode até testar depois. Se você estiver no momento que você está revivendo a dor, porque assim, pare de reviver a dor é fácil falar, mas às vezes a gente não consegue. Então, se você estiver vivendo o momento que você está revivendo a dor, você pode parar e fechar os olhos. Respirar profundamente, semelhante ao que a gente fez aqui, mas não precisa ser muito longo, não. Pode ser 30 segundos, 1 minuto, 15 segundos. E aí você vai abrir os olhos e vai automaticamente nomear 3 objetos que estão na sua frente. Os 3 primeiros que você vai ver: caneta, celular, apontador. E você vai escutar 2 sons. Às vezes não vai ter nenhum barulho, você vai escutar o seu coração batendo, você vai escutar o silêncio, você vai escutar o barulho da rua.
barulho da TV, isso te traz para o presente e te ajuda a sair da situação da dor, tá? Dá resultado. E uma sugestão de visualização para divórcio energético, quando você sentir de fazer, é imaginar cordões sendo cortados e sua energia voltando para você. Então você vai fechar os olhos, imaginar você, a pessoa, o cordão entre vocês dois, e esse cordão sendo cortado, e você recuperando sua energia, tá? E por fim, você vai declarar sua libertação. Diga em voz alta, tá? Não só na mente, porque a palavra tem poder. Por isso que é bom a gente tomar cuidado com qualquer coisa que sai da nossa boca, porque a palavra tem muito poder. Eu me libero e libero você, tá? Em voz alta. Pode repetir isso todos os dias se você quiser. Pode repetir isso todos os dias. Não tem problema nenhum, tá? Se você sentir de fazer esses passos, faça. Se você sentir, por exemplo, de aproveitar essa semana que está na energia do portal de hoje, fazer cada dia um passo pode ser também. Pode fazer hoje a carta, enfim, amanhã limpar algumas coisas do ambiente. Depois, eu já esqueci a ordem. Peraí. Depois reeducar os pensamentos, orações, declarar libertação. Se você quiser fazer isso, por exemplo, por várias semanas, enfim, cada um tem a sua realidade. É um caminho, é um caminho de cura, tá? E agora eu vou dar meu presente para vocês, que é o nosso bônus de limpeza energética. Então, eu vou fechar aqui a compartilhamento de tela. E antes da gente ir para o bônus, eu quero saber se esse conteúdo que eu passei para vocês fez sentido, o que vocês acharam, se teve algum insight importante. Eu gosto sempre de perguntar qual que foi seu principal aprendizado. Um só, porque isso ajuda também a gente a fixar na mente, né? Esse aprendizado pode ser um só, falar, eu aprendi, isso para mim foi meu principal aprendizado. Enquanto eu preparo aqui a limpeza. Fez muito sentido, total sentido. E o que que você, Mimi, Dani, Margarete, qual que foi o principal aprendizado de vocês? Meu principal aprendizado foi quebrar os cordões energéticos. Legal. É bom a gente tentar consolidar, às vezes, um aprendizado, porque isso ajuda a gente a falar, nossa, uma coisa eu levo daqui. Não ter medo de viver o novo, e sempre podemos recomeçar. O recomeço começa dentro da gente. Isso é muito importante. Tem pessoas que falam, mas eu já tô velho, eu tô velha, não dá tempo. Dá. Quantas pessoas que já não viram por aí conhecidas, ou que saíram na mídia, ou que fizeram coisas e mudaram de vida, às vezes com 80 anos, né? Nunca é tarde, tá? Como você estava falando sobre perdão, aprendi num curso que perdoar não é esquecer, e sim falar sobre a situação sem sentir dor, é isso mesmo. Isso mesmo. A última vez que tivemos nossa consulta, falamos bastante desse assunto, principalmente não reviver o passado, liberar perdão. Verdade, Lívia. Tô lembrando aqui. Já faz um tempinho, eu acho, né? Que a gente teve a sessão. Mas eu tô lembrando vagamente da gente falar um pouquinho sobre isso. Corta os cordões. Saber como me amar mais, fazendo cortes energéticos que necessito de fazer. Muito bacana também aceitação e perdão. Ótimo. É bom se vocês até quiserem anotar esses pensamentos não, desculpa, esses aprendizados, quiser guardar e hoje eu aprendi isso, né? Isso também pode ajudar vocês aí na jornada.
Eu sempre falo que não existe tempo certo. Cada um tem o seu caminho e o seu tempo. Então, respeita o seu caminho e respeita o seu tempo. E isso é o principal ato de amor próprio. É você virar para você mesmo e falar assim: tá tudo bem no tempo que eu tô indo. É o meu tempo. É tão difícil, né? Porque a gente vive num mundo que pede pressa o tempo todo. Num mundo não, né? Numa matrix, né? Que nos leva a achar que a gente tem que estar sempre correndo, 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 e na verdade não. Quando a gente fala de cura, de transformação real e profunda, a gente precisa de tempo. E só a gente pode honrar esse tempo, tá? Bom, então para a gente fazer agora a nossa sessão, como vai ser? Na verdade, não é uma sessão completa, né? Mas é um trabalho que eu senti de fazer aqui com vocês. A gente vai liberar alguma coisa, que eu ainda não sei o que que é, eu vou sentir com a mesa. É, o que que a gente vai liberar aqui para esse coletivo de pessoas que está participando dessa conversa, tá? Muito importante essas palavras que você falou. É muito difícil esquecer em quem você ama, mas você falou o importante é se amar. Sim, o mais importante é se amar. O que que eu vou fazer? Uma das formas que eu trabalho limpeza energética é através da mesa radiônica e da radiestesia, né? Então eu vou usar um pêndulo, tá? E vou usar alguns gráficos. Hoje vai ser radiestesia, tá? É que eu tô com, não sei se vai aparecer bem, mas eu vou usar alguns gráficos aqui para a gente fazer uma limpeza. O que é importante aqui explicar? Eu sei que tem uma outra pessoa que comentou comigo que ia participar porque nunca tinha feito. Então, acho que só para quem nunca fez, eu vou explicar para quem já fez, já conhece, tenha só um pouquinho de paciência para eu poder explicar para quem nunca fez, tá? O que que é a limpeza energética? A gente vai através da radiestesia. Eu vou usar o pêndulo para ver como que está a vibração desse coletivo de pessoas, em que nível que ela está, se está uma vibração alta, uma vibração baixa. E a gente vai fazer uma limpeza, tá? Do que sair aqui. Eu não sei o que que é, porque eu vou sentir a energia pelo pêndulo, tá? E aí tem pessoas que vão falar assim, mas como que você vai sentir energia se você está longe de mim, né? Tem gente que está em Portugal. Como que você vai sentir energia se você está tão longe de você? Energia não depende de tempo e espaço, tá? Energia não depende de tempo e espaço. É por isso que é possível atender online. Presencial é muito gostoso. Adoro atender presencial, mas online também é super possível, porque a energia não depende de tempo e espaço, né? Então, assim, vou sentir e depois que eu sentir o que precisa ser limpo, eu vou ativar. E aí eu vou avisar vocês. Vou fazer a ativação. E aí o que é importante? Quando eu fizer a ativação, eu vou estar aqui acompanhando vocês, tá? Só lembrando, não é uma sessão completa. É um ponto específico que eu senti de trazer aqui, né, da gente fazer. Eu não sei o que que vai sair, mas é isso que eu estou sentindo, então vamos ver o que que vai sair. Não é uma sessão completa, eu digo, de atendimento individual, de 1 hora, né, que a gente faz, 1 hora, 1 hora e meia, que a gente faz um trabalho profundo, né, e mais longo também. Mas o que que a gente vai fazer aqui é limpar. E aí, quando eu estiver limpando, quando eu falar, olha, eu vou começar a ativar a limpeza, pode ser que vocês sintam algumas coisas. Pode ser que não, pode ser que você não sinta nada. E tá tudo bem, mas pode ser que você sinta algumas coisas. Então, você pode sentir sono, cansaço, ansiedade, nervosismo, pode sentir alguma coisa formigando no seu corpo, pode sentir o coração acelerado, dor de cabeça, enfim, tem várias coisas. Como pode sentir coisas muito boas também, né? Uma sensação de paz, de tranquilidade, de leveza. Nossa, tô no céu, sabe? Também pode acontecer. O que que é importante aqui? Ninguém vai sair daqui passando mal, fiquem tranquilos. O meu trabalho, ele é um trabalho sério, feito única e exclusivamente através da luz, do amor divino e da sabedoria divina. Então, se por um acaso alguém sentir algo muito forte, e se precisar no final, eu vou perguntar, falar, Mari, eu tô sentindo muita dor de cabeça, impossível, tá? Assim, exagerar. Aí eu vou fazer uma limpeza só para você, para te ajudar a diminuir essa dor de cabeça.
São poucos casos que acontecem isso, tá? Por quê? Porque como eu faço um trabalho através da luz e do amor, você concorda que aquela famosa frase, né? Ninguém carrega uma cruz maior do que consegue suportar. Você acha que a espiritualidade vai querer que você sofra no processo? Pode acontecer de sofrer, pode. E é para isso que a gente está aqui. Então, o meu trabalho ele é feito, ele é um trabalho profundo, só que dentro do que vocês podem receber nesse momento. Tá? Eu gosto muito de reforçar isso. Então, eu vou medir aqui, tá? Como que está. Eu vou usar aqui o gráfico de medição de vibração. Ah, agora dá para ver mais ou menos. Eu vou mostrar o gráfico aqui de vibração. Mostrei, vou medir. Eu vou primeiro ativar o pêndulo. E aí, eu vou fazer uma sugestão para quem se sentir confortável. Quem não quiser, não precisa. Se você quiser colocar o seu nome completo e data de nascimento aqui no chat, pode colocar. Vai chegar para todo mundo, porque o nome de vocês eu já tenho, né? Mas se você quiser colocar aqui, pode ser interessante, tá? Deixa eu preparar aqui o pêndulo. Lendo os nomes de vocês, tá? Bom, deixa eu ver como que tá a vibração. Antes de ver a vibração, eu vou olhar outra coisa, peraí. Deixa eu ver como que tá a vibração desse grupo de pessoas. A vibração desse grupo tá uma vibração que eu gostei. A vibração de 480 Hz, que é a vibração da sabedoria. Da sabedoria não, desculpa, da esperança. A vibração da esperança. É possível. Faz total sentido, porque vocês aceitaram estar aqui, porque vocês acreditam que é possível, né? Senão vocês não estariam aqui. Então faz total sentido. Com o chamado também para estar aqui. A abundância é o segundo nível já dentro do mundo da evolução. A gente tem o mundo da ilusão, que é onde a gente tem o medo, culpa, vergonha, apego, desejo. E aí a gente entra depois no mundo da evolução. E a esperança está, na verdade, é o terceiro nível dentro já desse universo. Já está dentro do que a gente chama da parte da sabedoria, né? E a gente tem até hoje, a gente tem medido, né, pela ciência, comprovado cientificamente, mais ou menos vibrações até 1000 Hz na Terra.
né? Então a gente varia de menos 100 até 1000 Hz. Existem outras, só que ainda estão sendo estudadas. E nem todas elas a gente consegue realmente sentir. E algumas delas nem chegam na Terra ainda, acima de 1000 Hz, tá? Não dá, não bate, não consegue. Não tem como chegar ainda. Mas um dia vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. Bom, dito isso, eu vou ver aqui, eu vou sentir o que que precisa ser trabalhado no campo de vocês. Não somente para aumentar a vibração, mas o que se tem alguma coisa específica no campo de vocês, do coletivo, que precisa ser olhado com carinho. Acho que eu já sei o que que é. Vou pegar um outro gráfico aqui. Tá? A gente vai limpar um padrão de escassez, um padrão, tá, de escassez. Não sei qual que é, mas pode ser que durante a limpeza venha para mim e eu consigo falar para vocês. É ligado a experiências amorosas vividas na vida atual, tá? O que que é padrão de escassez? Não, de escassez não é só dinheiro, né? Ah, vai faltar amor, vai faltar tempo. Não tenho tempo para ficar com você. Não consigo ficar com você, né? Ou assim, ah, é sempre isso que eu recebo mesmo nas relações, então é isso, deve ser isso que eu mereço. Padrões de escassez, coisas de tudo que falta, tá? Isso é padrão de escassez. Por que que eu chamo de padrão? Porque você repete isso sem perceber, ou às vezes você percebe e não consegue mudar. Mas é um padrão. Então a gente vai trabalhar um padrão específico de escassez aqui. E aí quando eu começar a limpeza, a gente vai sentir qual que é. Provavelmente vem o nome, se não veio o nome, se for mais de um, se for para falar, vai vir também. E aí eu vou começar a limpeza agora, tá? É só pegar. Agora eu vou pegar o outro gráfico, que é um gráfico maior, tá? Que eu uso aqui para fazer as limpezas. Opa. A partir de agora, pode ser que você comece a sentir alguma coisa. Se sentir é normal. De vez em quando eu vou perguntar como vocês estão se sentindo, tá? Acredito que vai durar aí uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Para vocês terem uma referência de tempo. Se alguém quiser deitar, relaxar, descansar, fique à vontade. Já veio para mim qual que é esse padrão, tá? E é para todos vocês, independente da realidade atual de vocês, na vida amorosa. É um padrão de que amor é dor, tá? É um padrão que está muito enraizado. E para alguns de vocês pode até ser inconsciente, você pode não saber, tá? Então a gente vai trabalhar esse campo. Esse padrão de que amor é sofrimento te deixa cansada ou cansado. Me vem muito uma sensação de cansaço físico, mental também.
É uma sensação de fraqueza, como se você não tivesse forças para seguir adiante, ou para resolver alguma coisa que você precisa resolver, que pode nem estar ligado à vida amorosa, mas que tem origem nessa visão de que amor é dor. Vou perguntar como que vocês estão se sentindo, se alguém sentir de compartilhar no chat, pode compartilhar, se não quiser, não precisa, tá tudo bem, tá? Mas eu sempre sinto em alguns momentos de perguntar como que vocês estão se sentindo. Bem, chorando, bem, aperto no peito, me senti mais ofegante, bem, coração acelerado, bem, tá. Um pouco ansiosa. Sim. Tá. Tô continuando aqui a limpeza, tá? Tá me vindo agora uma sensação de bloqueio para sentir. Eu vou tentar entender um pouco melhor o que isso significa. Bloqueio para sentir. O bloqueio para sentir não está ligado à capacidade de chorar. É outro tipo de bloqueio. Hum. Um dos bloqueios do sentir é a capacidade de sentir paz genuína, que só o amor proporciona, o amor genuíno.
Tem muita coisa para limpar em relação a isso, tá? Cada um de uma forma diferente, dentro da sua história de vida, da sua experiência de alma, da sua jornada, da sua caminhada. É bastante coisa. Como que vocês estão se sentindo? Cansaço é normal, Dani. Se você sentir de dormir depois, recomendo, tá? Se você não tiver nenhum compromisso ou obrigação, eu recomendo que você durma e descanse. Respiração ofegante ainda, tá? Lia, me passa seu nome completo e data de nascimento, por gentileza. Essa aceleração é do coração, Gladys? Tá muito acelerado ou é uma aceleração suportável? Ok. Pessoal, às vezes eu bocejo na limpeza, tá? Lia, como que você tá se sentindo agora? Passou, estou leve. Deus abençoe. E Gladys, como tá a aceleração do seu coração? Melhorou? Ah, ótimo.
Pessoal, eu terminei aqui, mas assim, se algum de vocês estiver sentindo alguma coisa, pode falar, tá? É, a vibração de vocês subiu de 480 Hz, que é a vibração da esperança, para 540 Hz, que é a vibração da alegria, tá? E é uma vibração que já está no nível do sentir. Então a gente sai da sabedoria e vai para o nível do sentir, não, desculpa, servir. Servir. A gente sai do nível da sabedoria e vai para o nível do servir, tá? O que é importante a partir de agora? Foi uma limpeza pontual de um ponto específico, né? Porém, é tão profundo quanto qualquer outra limpeza que eu faça, tá? Se por um acaso, nos próximos dias, você precisar de alguma coisa, me chama, tá no WhatsApp. Se você sentir alguma coisa, me chama e a gente conversa, tá? Se você não sentir nada, tá tudo bem também. Não existe certo e errado, tá bom? Acho que esse é o ponto mais importante. E antes da gente encerrar, eu só vou fazer o fechamento da mesa aqui e eu quero contar uma novidade para vocês e oferecer um presente também. Então, quem quiser esperar um pouquinho, eu só vou fechar a mesa aqui e eu já converso com vocês. Mas caso alguém precise ir, tá tudo bem também. Só vou fechar o campo aqui. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo. Deixa eu só me organizar aqui. Gratidão pelas mensagens de vocês. Deixa só eu voltar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeito. Tá. Então a gente acabou de fazer a limpeza, tá? E trazendo a minha perspectiva um pouco mais racional do processo, acho que fez muito sentido a gente ter trabalhado o ponto do amor e principalmente o ponto de sentir genuinamente paz, porque esse é o amor verdadeiro, né? Esse é o amor que liberta, que cura, que transforma. Esse é o amor verdadeiro. E a questão da gente trabalhar nesse campo coletivo, né? Esse padrão, para mim, tem um significado muito bonito, tá? Então, agradeço vocês pela confiança, por estarem aqui comigo também nessa jornada de transformação. Agora eu quero contar uma novidade para vocês e também oferecer um presente para quem sentiu o chamado, tá? Eu vou mostrar para vocês dois caminhos que podem auxiliar vocês na sua jornada de cura amorosa, tá? O primeiro deles, ele é para quem está começando a olhar para sua vida amorosa e quer dar um primeiro passo com leveza. Ele é lançamento, tá? Nasceu, é um bebezinho, tem nem um mês, tá? Mas é o lançamento que eu chamo de plataforma Morada do Amor Real.
tá? O que que é essa plataforma? É uma plataforma de conteúdos gravados, de lives e de outros conteúdos que eu gravo também, que são atualizados semanalmente, com conteúdos de espiritualidade, autoconhecimento e cura dos vínculos amorosos. Você pode assistir no seu ritmo, no seu tempo, o que você quiser assistir, né? Não tem obrigação de terminar num tempo. É livre. Aqui é uma plataforma tipo Netflix, sabe? Você vai lá na Netflix, hoje eu quero ver isso aqui. Hoje eu quero ver essa live sobre traição, né? Esse tema sobre traição que está gravado aqui. Mas hoje eu quero ver esse book. Você vai ter lá vários conteúdos que você vai poder acessar a hora que você quiser. E esse espaço te permite se reconectar com você mesmo no seu tempo, no seu ritmo. Você pode, por exemplo, é dentro da Hotmart, uma plataforma que é conhecida já de conteúdos. E aí você pode, se eu não me engano, tem essa opção, mas eu tenho quase certeza que sim. Baixar o vídeo, por exemplo, baixar no seu aplicativo, né, o vídeo, por exemplo, você está no metrô, você está no ônibus, você está andando, você pode ouvir, pode escutar, tá? É uma oportunidade bem legal. O valor dela, por ser, o meu objetivo aqui é chegar no máximo de pessoas possíveis, né? Trazer essa consciência desses temas e auxiliar na cura para o máximo de pessoas possíveis. E vocês estão sendo privilegiados por receber isso em primeira mão, tá? Foi feito e está sendo feito com muito carinho, porque tem muitos conteúdos a virem ainda a cada semana, tá? E essa plataforma ela custa R$19,90 por mês. A assinatura é anual, ou seja, você pode acessar o conteúdo quando você quiser durante um ano. Se você quiser renovar depois, você pode, até porque é uma plataforma viva, né? Onde mora o amor real. E se você quiser renovar, renova. Se não quiser, ele fecha automaticamente, tá tudo certo. Só que, como você está aqui hoje, eu estou oferecendo um desconto especial para essa plataforma. Ela está saindo por apenas R$ 9,90 ou R$ 95 à vista. É o preço especial de lançamento. É menos que um café por mês para você acessar conteúdo de autoconhecimento, espiritualidade, aquilo que fizer sentido para você no momento que fizer sentido, sabe? Vai ter meses que você vai querer ver todos os vídeos, vai ter meses que você não vai querer nem abrir a plataforma, tá tudo certo. A gente tem também uma comunidade que eu mando mensagens lá para comunicar com vocês, caso tenha alguma novidade, algo diferente dentro da plataforma, tá? É por tempo limitado esse valor. E se você sentir daqui a pouquinho. Não, se você sentir, daqui a pouquinho eu já coloco o link aqui. É mais fácil. Daqui a pouquinho eu já coloco o link aqui no chat, tá? E, além disso, tem o segundo caminho, que alguns de vocês já conhecem, talvez até participe já. O segundo caminho, para quem já está pronto para uma transformação profunda. Aí já quer fazer um mergulho profundo, um acompanhamento próximo, um caminho, né, uma jornada próxima de um ano também, que é o caminho para um amor real, tá? São 12 meses de jornada terapêutica com várias ferramentas, tem tarô, tem mesa, constelação, registros akáshicos. Tem uma sessão individual e online comigo, tá? Bem profunda, para te auxiliar nas suas questões pessoais, e 12 encontros online em um grupo específico, tá? Para limpeza energética e espiritual. Tem o suporte contínuo, direcionamento, plano estruturado, e tem também uma área exclusiva de membros, onde, por exemplo, teve a sessão mensal do grupo e eu não consegui participar. Essa sessão fica salva e você consegue entrar lá e participar. Apagou a luz aqui. Quando você, a luz de suporte aqui, mas acho que vocês conseguem me ver ainda. Consegue. Quando você faz. Peraí, deixa eu só acender outra luz aqui de reserva, só um segundo, tá?
A luz reserva. Quando você acaba não conseguindo participar, você tem a opção de participar depois, né? Fazendo online. Ah, lembrei o que eu ia falar. A luz fez eu perder meu foco. O que que acontece? Você pode acessar depois porque, como eu falei antes, energia não tem a ver com tempo e espaço, tá? Não tem relação direta. Então, se você acessar outro mês, aquele conteúdo vai ser o mês, o momento, o dia, tá fazendo sentido para você fazer aquela sessão. Se você fez a sessão, participou ao vivo e quer fazer de novo, você também pode fazer, tá? Então, também tem esse espaço. E é uma área de membros exclusiva que não tem nada a ver com a outra área de membros, são dois. Lá é uma plataforma de conteúdo, aqui é um programa de desenvolvimento, crescimento, tá? E aqui eu tenho um presente especial para vocês. E esse é especial mesmo, tá? Eu estou oferecendo R$ 1.000 de desconto, porque aqui estava falando, né? Tá mostrando aqui para vocês, o valor dele é R$ 2.000, mais ou menos R$ 200 por mês. E eu estou oferecendo para quem está aqui hoje, só para quem está aqui hoje sente que faz sentido, tá? Só se você sentir que faz sentido, vai ser bom para você, para sua jornada. Sai por 997 à vista ou R$ 100 por mês, tá bom? Normalmente as sessões individuais comigo custam em média 350. Então tá bem abaixo até mesmo de uma sessão de terapia convencional, que hoje em dia é difícil achar por menos de R$ 100. Até acha, mas é mais difícil, né? Essa condição tá sendo oferecida só para você, que está aqui hoje, e ela está disponível somente hoje, tá? Se você tiver interesse em fazer. E só para a gente recapitular, eu vou mostrar aqui para vocês os dois caminhos. Então, a gente tem a plataforma Morada do Amor Real e o programa Caminho para o Amor Real, tá? O programa é muito mais profundo com as coisas que a gente falou. Esse aqui não tem acompanhamento. Você usa como você usa Netflix, esse tem, tá? Esse é lançamento, então ele está saindo R$ 9,90 por mês. Esse exclusivo para o evento somente hoje, R$ 100 por mês, tá? Aqui é economia de R$ 1.000 e aqui uma economia de mais de R$ 100. E qualquer que seja o seu passo hoje, independente de Mari fez sentido, ainda não fez sentido, mas o que a gente fez hoje já foi ótimo, independente de qual for o caminho que você escolher. O mais importante é que você não fique parada ou parado na dor.